Olá, meus amores da vida dos outros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, é o seguinte, em meio a toda essa loucura que está acontecendo em nosso país, com tanta gente querendo que os Estados Unidos E ele interfiram em nosso adentrou país, ao território dos aplicando Estados leis e Unidos. Isso sem sanções invasão. contra ministros do STF e tudo mais, com tanta gente lutando Grande dia. contra o nosso país, querendo que os Estados Unidos dominassem o nosso país, será que realmente teria alguma dessas leis de lá que funcionaria aqui? Será que realmente, se esses conjuntos de leis que regem lá nos Estados Unidos regessem aqui no nosso país, será que os partidos políticos e os políticos em geral também iriam aceitar? Essa é a pergunta que eu faço para vocês hoje. E hoje, aqui nesse vídeo, eu vou trazer uma diferença crucial que rege as eleições, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no nosso país. Será que daria certo? É o que eu vou trazer para vocês hoje aqui nesse vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e se puderem, se quiserem também, deixem uma ajuda aqui no Pix, que eu vou deixar aqui no cantinho aqui, para que eu traga mais conteúdo dessa forma aqui para vocês, ok? Eu vou trazer tudo isso para vocês depois da vinheta. Vem comigo. Bom, é o seguinte, para entender por que o voto nos Estados Unidos é facultativo, precisamos voltar no tempo e ver como o conceito de cidadania e participação política evoluiu por lá. Não existe uma única lei que tornou o voto facultativo do dia para a noite, mas sim uma história de decisões e filosofias que moldam o sistema como ele é hoje, partindo do princípio da liberdade. A história começa com a fundação dos Estados Unidos. Os colonos que lutaram por sua independência estavam fartos do controle da opressão da coroa britânica. A ideia central da nova nação era liberdade individual. Os pais fundadores, como Thomas Jefferson, acreditavam que o governo deveria ser limitado para não tiranizar o povo. Nesse contexto, o voto foi concebido como um direito fundamental e não um dever. A escolha de liberdade ou não de participar do processo político era tão importante quanto o próprio ato de votar. Forçar um cidadão a ir às urnas votar seria visto como uma contradição com os princípios de liberdade que a nação defendia. O voto como uma conquista, não uma dádiva. Inicialmente, o direito de voto era extremamente restrito. Apenas homens brancos que possuíam terras podiam ir às urnas. A história do voto nos Estados Unidos, a partir daí, é uma longa e árdua jornada de diferentes grupos lutando para serem incluídos, como, por exemplo, a luta dos homens negros. Após a Guerra Civil, a 15ª Emenda à Constituição de 1870 concedeu o direito de voto aos homens negros. No entanto, por décadas, essas leis locais e práticas discriminatórias impediram muitos de votar. E tem também a luta das mulheres. O movimento sufragista feminino levou décadas para alcançar seu objetivo. A 19ª Emenda de 1920 finalmente garantiu o direito de voto às mulheres. E, é claro, tinha também a luta dos jovens. A 26ª Emenda de 1971 permitiu que os jovens entre 18 a 20 anos votassem, em grande parte como resposta ao argumento de que, se podiam ser enviados para lutar na Guerra do Vietnã, poderiam votar. Cada uma dessas conquistas reforçou a ideia de que o voto não era um dever, mas um direito valioso pelo qual as pessoas lutaram e que podiam exercer livremente. A filosofia por trás disso era: se o voto foi algo que você batalhou para ter, a escolha de usá-lo ou não deveria ser sua. Os partidos políticos e a mobilização eleitoral. Com o tempo, essa filosofia de voto voluntário criou uma política única. Como o governo não força as pessoas a votar,
a responsabilidade de levar os eleitores às urnas recai sobre os partidos e as campanhas eleitorais. Nos Estados Unidos, a mobilização de eleitores é uma parte central e extremamente cara do processo político. Os partidos políticos gastam milhões de dólares para registrar eleitores, ligar para as pessoas e convencê-las a votar. Em resumo, o voto se tornou facultativo nos Estados Unidos não por apenas uma única lei, mas porque essa decisão está enraizada em sua história, na filosofia de liberdade individual e no longo e contínuo processo de expansão dos direitos civis. O voto é visto como uma manifestação de sua liberdade de escolha, uma herança das batalhas passadas e um pilar de sua democracia. Bom, pelo andar da carruagem, eu acredito que nos Estados Unidos, se continuar do jeito que está, vai deixar de ser uma democracia logo, logo, viu? Pode escrever o que eu estou dizendo. E agora a coisa fica complicada. A história do voto obrigatório no Brasil é fascinante e diferente da americana. Ela não é baseada na ideia de liberdade individual, mas sim na necessidade de fortalecer a democracia e garantir a participação popular em um movimento de grande estabilidade política. A história do voto obrigatório no Brasil. Bom, para entender a origem do voto obrigatório no Brasil, precisamos voltar a um período conturbado da nossa história. A Primeira República, que foi mais ou menos ali de 1889 a 1930, essa era foi marcada pelo que conhecemos como política do café com leite, onde as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder. O sistema era permeado por fraudes, como o famoso voto de cabresto. Quem foi que deu essa ideia aqui no Brasil? Nunca vi. Onde os coronéis forçavam seus empregados e dependentes a votarem nos candidatos que eles escolhiam. A população rural era mantida na extrema ignorância e usada como massa de manobra para perpetuar o poder de uma elite. Tudo isso começou a mudar com a Revolução de 1930, que tirou a elite cafeeira do poder e colocou Getúlio Vargas no comando. Vargas queria modernizar o país e principalmente romper com as velhas práticas políticas que tanto prejudicavam a democracia. Em 1932, então, com a criação do Código Eleitoral, uma nova era foi inaugurada. Pela primeira vez na história do Brasil, o voto se tornou secreto e as mulheres ganharam o direito de votar. E o voto passou a ser obrigatório para homens e mulheres alfabetizados, a partir dos 18 anos. A lógica por trás da obrigatoriedade era simples, porém poderosa. Combater a apatia e as fraudes. Ao obrigar a população a ir às urnas, o governo queria evitar que apenas uma pequena parcela da elite decidisse os rumos do país. A ideia era diluir o poder dos coronéis e garantir que o resultado das urnas refletisse a vontade de uma parcela maior da população, tornando o sistema mais legítimo. Educação cívica. O voto obrigatório também foi visto como uma forma de educar a população sobre os seus direitos e deveres. Ao serem obrigados a participar do processo eleitoral, os cidadãos seriam incentivados a se interessarem mais por política. Embora o voto obrigatório tenha sido suspendido em alguns momentos, como na ditadura militar, ele sempre retornou, consolidando-se como uma marca da nossa democracia. A ideia de que o voto é um dever cívico se enraizou na nossa cultura, buscando garantir uma maior representatividade e legitimidade aos nossos governos. Bom, eu deixo aqui para vocês a reflexão. Em meio a todas essas leis, que eles querem que venha para cá, para o nosso país, que sejam empregadas aqui no país, é claro que não é, graças a Deus, a maior parte da população, em si, uma pequena e ínfima parcela da população que quer isso,
Mas tu já pensou se realmente o voto aqui no Brasil fosse facultativo? Se a gente só fosse votar se a gente quisesse? Enquanto isso, os políticos deveriam pedir, pelo amor de Deus, que a gente fosse às urnas para que eles realmente cheguem ao poder. Você acha que isso realmente poderia dar certo no país, aqui no nosso Brasil? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E eu agradeço muito a vocês a ter chegado até aqui, ok? E se puder, deixa uma ajudinha aqui no Pix, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que eu realmente vou ficar muito, muito feliz, ok? E eu quero agradecer muito aqui, meus amores da vida dos outros, e até a próxima. Fui!